pessoalmente. Deus abençoe você, estudante, funcionário, enfim. Lucas 14, acharam? Evangelho de Lucas 14, verso 34 e 35, vou ler. Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, verso 34. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, te dou graças, eu te honro, eu te agradeço pela tua palavra. Eu amo a tua palavra, Pai. Deus, toma-nos em ti, toma-nos, ó Deus, na tua presença cada dia, Pai, em nome de Jesus. E enche-nos, ó Deus, a tua palavra, Deus, nesta noite, da tua direção, Pai, em nome de Jesus, Pai. E fala-nos, ó Deus, e enche-nos, ó Deus, e toma-nos, ó Deus, leva nossos pensamentos cativos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu Pai. Nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. Final do ano passado, em dezembro, eu estava de férias, né, graças a Deus, longas férias, não, curtas férias. Eu estava folheando, antigamente a gente folheava muito livro, né? Agora a gente folheia o Instagram, né? O Facebook. Estava lá folheando para cima e para baixo e vi a propaganda de um livro. Não, eu estou sem livro para começar em janeiro. Estava terminando o que eu estava lendo e pedi aquele livro. Chegou, falei assim, já está o meu 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro eu já comecei com ele e foi uma grata surpresa. E no primeiro dia que eu estava lendo, que primeira postagem que eu fiz, eu recebi 2 retornos assim, nossa, pastor, coincidência, eu estou lendo este livro, né? Não sei se gostaram, ou se já terminaram, eu já terminei, não sei se gostaram como eu gostei, mas das muitas coisas que ali, essa parábola do sal, eu tive um encontro, um reencontro com ela, um novo impacto com ela. E uma coisa interessante é que em Mateus, Jesus, num momento tenso, e eu acho interessante que o ministério é um departamento cheio de momentos tensos. E num momento tenso, assim, num período em que os homens, os discípulos, a sociedade estava começando a exasperar com ele. Num daqueles momentos que Pedro chega e diz assim, mestre, dá uma amaciada aí, porque estão indo embora. Os homens começaram a ir. E aí Jesus olha para ele e diz assim, mas Pedro, acaso tu também está pensando em ir? E ele diz assim, para onde iremos nós se tu tens as palavras da vida eterna? Então foi um momento interessante da formação da nova igreja, onde alguns homens fugiam das palavras duras, mas ao mesmo tempo Jesus reconhece em Pedro a sua percepção de que só nele havia vida eterna. Mas talvez a expectativa fosse que Jesus fosse amolecer o seu sermão. Mas talvez, Fábio, a expectativa dos homens é que Jesus ia dar uma amaciada, dar uma folgada na corda para que a igreja se expandisse mais rapidamente. Mas ao contrário disto, Gabriel, Jesus ele continua com o seu sermão, não só no Sermão do Monte, mas com suas falas arrochando cada dia, ao ponto de chegar diante dos homens e olhar para os homens e dizer, vós sois o sal da terra. E aí, exatamente neste momento, aquilo que já estava complexo, complicado, Jesus acaba estrangulando com uma palavra simples. Você é o sal da terra. Tá, mas nós esperávamos um Messias, nós esperávamos um rei terreno que resolvesse todos os perrengues, e até hoje a gente espera um rei terreno, um salvador, um velho e tradicional príncipe no cavalo branco, que nos liberte de todos os boletos, que nos liberte de todos os nossos perrengues. Nós esperamos. Então talvez eu gostaria que Jesus e os homens daqueles dias, talvez gostariam que Jesus olhasse para eles e dissesse assim, calma, tenha calma. Eu sou o sal da terra, vou salgar tudo e tudo vai ficar ok. Mas ele simplesmente passa a bola. Ele olha para os homens daqueles dias, ele olha para mim, ele olha para você.
Ele olha para cada ser humano que nasceu depois dele, que teve acesso à palavra de Deus, diz: você é o sal da terra. Em Mateus 5, no chamado Sermão do Monte, você é o sal da terra. É você. Não é ele. Não são os santos anjos de Deus. Que coisa, não? Diria o Chapolin. Que coisa, não? É você que é o sal da terra. Não são os arcanjos, não são os querubins. Mas ele olha para o homem, pecador, caído, falho. Diz: você é o sal da terra, amigo. Foi te dada essa missão, Vitor, de ser o sal da terra. Mas voltando lá para Lucas, depois que ele nos conta que nós somos o sal da terra, ele diz: bom é o sal. Essa é a boa notícia, cara. Você é o sal da terra, mas bom é o sal. É um produto interessante. A princípio, usado para conservar proteína, carne. A maioria de vocês são Nutelas, não cresceram na roça como nós, né, pastor? E eu me lembro das memórias afetivas lá da roça, porque tem muitas destrutivas. Que coisa que causa trauma é roça. Se você não tem trauma, né, Rony? Pega uma enxada e capina o dia inteirinho na roça, né, seu Valdeci? Capina o dia inteirinho. Sabe como é que eu resolvi estudar? Estava no mutirão de arranca-toco. Você não sabe o que é mutirão de arranca-toco? Não, você não morou na roça não, né, Valdeci? 3 horas da tarde, mutirão de arranca-toco. E a gente só ia porque senão não ganhava comida e não podia ir para o forró de noite. Mas então a gente ia. 3 horas da tarde, eu escorei naquela enxada e falei: meu Deus, eu não dou conta. Chegou um peão e falou assim: você não dá conta não, Joãozinho? Eu não dou conta não. Então vai estudar, porque senão é isso aqui sua vida. Naquele dia, ali, numa enxada, arrancando toco, eu tomei a decisão de estudar, de mudar a minha vida. Mas das memórias afetivas boas, não é? Lá da roça eu tenho do dia que matava porco. Já nós fomos lá no seu Vitor, pai do pastor, e nós chegamos lá, estava matando porco. Que coisa primitiva, disse o Richard. Viu, irmã Sonilda? Very primitive. E mais estava matando porco, e eu voltei lá 50 anos atrás, lá na roça, quando a gente matava porco. Porque no dia que matava porco tinha fartura. A gente assava carne lá na fogueira, carne fresca. Depois a gente ia fritar a banha. Depois a gente ia salgar um pouco. Mas a cereja do bolo era encher o bucho para fritar e pôr na lata. Então lá, muitos anos atrás, aprendi que o sal servia para conservar. Mas não tinha dinheiro não, então não tem memória afetiva ruim. Lá naquela mesma roça, do porco assadinho lá na hora, fresquinho, eu já vi minha irmã passando sal nas minhas perebas, porque o sal também cura. Tá, não era dela que estava doendo, então ela passava e a gente tinha que aguentar. Você é o sal da terra, mas o sal é bom. Conserva, cura. Olha que coisa, não? Eu acho que João e Carol, acho que a medicina atual não está usando mais isso não, né? Diz que só aguenta a vida de Cristo quem já teve queimadura ou ralação de moto no asfalto e começa a necrosar e tem que ir no hospital e fazer uma raspagem com escova de lavar roupa. Dizem, né, Thalita, se você sobreviveu a isso, você sobrevive ao Armagedon, ao Apocalipse de Deus. Sobrevivi, não passei pela escova de roupa não, mas passei na infância, Lamara, pelo salzinho curando pereba nas pernas. Você é sal da terra. Nós já aprendemos que o sal conserva. Nós já aprendemos que o sal também cura. Se nós somos o sal, um reflexo direto do que aprendemos, Anderson, nós aprendemos que não somos açúcar. Você não é açúcar. Você não é açúcar, eu não sou açúcar. Sabe aquele dia que você acorda? Tem dia que eu acordo. Amanhã, hoje postaram lá no grupo da minha família lá. Um medo. Esqueci o que era o medo que postaram lá, mas eu fui lá e postei assim, um medo.
Vê se você se identifica. Aí eu postei lá assim: o medo. Ir para a escola amanhã e conhecer meus alunos deste ano. E pus embaixo: uma certeza. Ir para a escola amanhã e conhecer os meus alunos deste ano. Ora. Amanhã eu tenho que acordar fofo. Vou conhecer meus 26 alunos de 9 anos de idade, que vão me chamar de tia, porque então eles só tiveram professora, acredito que a maioria, então vai ser tia por uns 3 meses até eles entenderem o processo. Vou ter que ser fofo, vou ter que ser açúcar, para não causar maiores traumas. Mas quando o assunto está relacionado à vida cristã, você definitivamente não foi chamado para ser fofo, você não foi chamado para adoçar o mundo. Você foi chamado para salgar o mundo, para conservar o mundo, para curar o mundo, para arder a ferida do mundo. Em tese, a nossa santidade deveria ser o sal que fere a ferida deste mundo apodrecido. Mas o sal é bom. Jesus disse que ele é bom. Ele disse que você é o sal. Ele disse que você não é o açúcar. Mas nós temos tentado viver uma paz com este tempo, com este mundo. Acho tão poético o concurso deste mundo. Aliás, a Bíblia já diz, não é, que este mundo jaz no maligno, ele repousa, ele deita no maligno. Aliás, o próprio Jesus disse que eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, aquela que o mundo não conhece. Ele não pode te dar, porque ele não a conhece. Quando nós tentamos ser doce com este mundo, inevitavelmente, nós passamos a ser sal com Deus. Olha que coisa, não? Ao invés de ferirmos este mundo que jaz no maligno, nós acabamos fazendo com ele alianças. E ferimos Deus, que fez uma aliança conosco. Olha que troca. Para você que está com a leitura bíblica em dias, este ano, 13ª vez que lemos ela inteira, esta semana nós lemos a história de José. E a história de José sempre me dá um baque. Eu fico querendo acelerar, esperando o dia para chegar lá no dia em que ele se dá a conhecer a seus irmãos. Para mim é o ápice daquela história, mas uma coisa incrível. Eu compartilhava isso com um jovem hoje. Uma coisa incrível para mim, dentro da minha visão com José, é que José não ficou conhecido como grande libertador do Egito, o governador que fez dar certo, o governador que salvou o Egito da fome, o governador que salvou a vizinhança da fome. Não é esse o título de José. Ele sai dali como um homem íntegro, como um homem de fé. Quando fala em José, não vem na sua mente o trono do Egito. Ele esteve por muitos anos no trono do Egito. Ele ficou 1 ou 2 noites, o pastor José, que é fã dele, sabe mais do que eu disso, ali na cisterna. Mas quando fala em José, você não pensa no trono, você pensa na cisterna. Quando fala em José, você não pensa no trono do Egito, você pensa nele sendo vendido pelos seus irmãos. Quando você fala em José para mim, sabe qual a única coisa que eu me lembro? Deus vai visitar vocês. E ano após ano na leitura bíblica, chega nesse versículo, eu travo. Deus vai visitar vocês. E quando Ele visitar, leva meus ossos daqui. Porque eu não sou açúcar não, Egito. Eu não vim aqui para adoçar o Egito, não. Eu vim cá para ferir o Egito. Eu vim cá para dizer que o primogênito do faraó vai morrer. Eu vim cá para dizer que Deus de Israel é Deus grande. Então tira os meus ossos daqui. Isso é aliança com Deus. Mas nós temos uma tendência nada de ser fofo com este mundo, né, de ser açúcar. Mas você não foi chamado para ser açúcar, você foi chamado para ser sal.
E aí ele vai, bom é o sal, mas espera aí. E se o sal degenerar? Que isso? Que vem a ser isso, Maria Eduarda? E se o sal degenerar? E agora, José, e se o sal degenerar? Se ele estragar, se ele perder o sabor? Tá, não esquece não, você é o sal da terra. Então pensa comigo, e se você perder o sabor? E se o sal degenerar, com que se há de salgar? E aí o livro trouxe-me uma informação que eu não conhecia. Arqueologia bruta. Ali nos dias de Jesus, nos dias da Palestina, havia uma rocha com um leve sabor de sal, mas não era sal. Era uma rocha composta de uma mistura de, segundo a arqueologia, de sal com gesso. Branquinho, um teor de sal, mas na hora que esmiuçava, que refinava, que jogava na carne, a carne apodrecia. Eu achei interessante quando eu lia isso, porque eu me lembrei que nos Estados Unidos tem o famoso chamado ouro de tolo. É um mineral também parecidíssimo, dourado como ouro, mas que na hora de fundir não é ouro. Aí eu descobri, acrescentei duas informações. Meus tic-tac, meus neurônios deram uma sinapse. Tem duas informações novas. Tem o ouro falso e tem o sal falso. O sal falso é uma leve mistura de sal com gesso. Que na hora que salgava, fazia perder. Sal sem sabor não tem utilidade. Eles descobriam. Não é assim? Eu cresci ouvindo isto de uma outra forma, com outro elemento lá na roça da qual fui criado. Lá eu ouvi diversas vezes um provérbio bem como é que se chama, marido? Quando é só numa região, tem um bichinho lá, só na região, tem um nome. Só lá tem uma cobra, uma espécie de cobra que só tem lá naquela ilha. Não, tem um nome chique. Endêmico. Sei lá, enfim. É um provérbio endêmico. Só vi ele lá em Bela Vista, Goiás. Até Gerardinho Nogueira. Não se chora sobre leite derramado. Isso para nós era uma realidade, porque a gente tinha que ajudar a tirar leite, carregar leite, de vez em quando você derrubava o balde de leite, de vez em quando você apanhava. Quem cresceu na roça, quem já apanhou porque derrubou o balde de leite? É perfeito demais. É Nutella. Você era aquele que batia, né? Apanhei já por ter derramado o balde de leite. A certeza era, vai apanhar. E a outra certeza é, leite caiu no chão, não tem mais cura. Você pode jogar coalho que ele não vira queijo. Você pode ir lá no chão e bater ele até cansar que não vira manteiga. Não adianta. E eu precisei crescer para entender esse provérbio. Não se chora sobre leite derramado, porque não adianta. É como o sal que perde sabor. Não serve para mais nada. Então aqui nós já temos uma árdua tarefa para cuidar de nossas almas. Não podemos deixar que nossas almas percam o sabor. Somos sal. Discutivelmente nascemos para salgar. Cuidemos então de nossas almas para que elas não percam seu sabor. Sal sem sabor não tem utilidade. Compromisso superficial com Cristo. Anota isso no seu coração. Compromisso superficial com Cristo não gera lealdade a Deus.
compromisso superficial com Cristo não gera lealdade, fidelidade a Deus. Não dá para ser uma rocha de gesso ou uma pedra de gesso com um leve sabor de sal. Ou eu sou sal ou eu não sou sal. Aliás, só de aparência não se vive um cristão, um filho de Deus. Precisamos de fato e de verdade estarmos prostrados ante a cruz. É ali que recebemos o tempero, é ali que recebemos a luz, é ali que recebemos a glória para podermos ser sal neste mundo. Então, se o sal degenerar, ele perde o seu valor, a sua utilidade, a sua criação, a sua existência. Quando eu me converti, a igreja onde eu me converti se falava muito em chamado. Por isso eu gosto de falar sobre chamado. Temos um chamado. Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Eu sempre tentei não ser pedra de tropeço para quem tem chamado de Deus. E sempre temi quem tem chamado de Deus e se faz tropeço ao seu próprio chamado. Temos uma missão de ser sal. Não posso esquecer aquilo para que eu fui criado. No mínimo, dentro de mim, é o sopro do Espírito Santo de Deus. No mínimo, na menor das bolachas, dentro de mim tem o Espírito Santo de Deus, que me converge a Deus, que me chama a Deus. Não dá para tocar uma vida superficial com Deus. Não dá para levar por muito tempo uma vida superficial, porque ela não gera lealdade. A Bíblia fala de todo o coração. A Bíblia fala de toda a minha vida, de inteireza de alma, de coração, com a minha existência, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu sei. Eu até gostava demais daquela canção antiga que nós cantávamos, de tudo aquilo que eu virei a ser. Até nisso precisa se preocupar. Dia alguém me disse, eu estava conversando com um professor, um colega meu lá, e aí ele virou assim e falou assim, você fez o quê? Não, foi uma conversa interessante. Ele virou para mim e falou assim, olha, aí ele é diácono de uma outra igreja, e ele descobriu, falaram que eu sou pastor, aí vai um bate-bola, e gente boa pra caramba ele. Até nisso Deus me honrou esse ano. Tem um companheirinho que eu pedi para Deus, né? Aí, olha, pastor, o ano passado eu li um livro, cara. Não, eu fiquei paralisado. Falei, como é que eu vou falar para ele agora? Se eu ficar calado, ele vai achar que eu não li nenhum. Se eu falar, ele vai achar que eu estou me exaltando. Aí eu pensei no provérbio da minha terra, o que é um peito para quem está cagado. Então vou lá logo falar. Esse amigo é o seguinte, em 2022 eu li 48 livros. Em 2023 eu desacelerei e li 18. Resga, esse ano eu vou ler mais. Falei, vamos ler mais esse ano. Você passa os seus livros, eu te passo os meus, vamos ler. Bora ler. Bora ler porque temos um chamado. Bora ler porque não dá para viver uma vida superficial. Bora achar Deus. Bora achar Deus, amigo. Bora achar Deus, Vitor. Porque não dá para viver uma vida pelas metades com Ele. É inteireza, é consagração, é vida. Aí ele virou assim na sequência e perguntou assim, e aí, o senhor formou em pedagogia, né? Eu, sim. Ele, que mais? Aí eu estou quase consciente. Não, eu fiz teologia, fiz pedagogia, fiz docência superior, fiz psicopedagogia e agora estou fazendo psicanálise. Ele, mas você gosta de estudar, hein?
E o que você vai fazer com essa psicanálise? Ah, não sei, está no meio do curso, não bota pressão não, senão eu surto. Mas eu saí da escola nesse dia, porque a pergunta dele ninguém nunca tinha me feito. Tá, eu comecei a estudar, estou estudando, gosto, mas eu nunca me perguntei. O que eu vou fazer com isso? Para que eu estou estudando isso? Despertou, olha só, ele provocou em mim uma questão, que eu já deveria ter pensado. E desde então, desta semana, estou me perguntando e perguntando para Deus. Deus, o que eu virei a ser? O que o Senhor tem interesse nisso? O que o Senhor está pensando sobre isso? Porque é entrega de vida, do que eu sou, do que eu fui, do que eu virei a ser. Para bom ou para mal, tem que ser nas mãos de Deus. E ele continua. Bom é o sal. Ó, tu é o sal, ele disse Mateus. Ele disse, não te preocupa não, que sal é bom. Ele disse, mas tem um porém. Se o sal degenerar, perder o sabor, para mais nada há de salgar. Ele não presta nem para jogar na terra. Não, me senti tão homem. Quando eu li isso aqui, poxa, eu sou o sal. Na sequência, Jesus disse, se você perdeu o sabor para nada, ele presta nem para você jogar na terra. E eu me lembrei do guspe, né? Que eu aguento muita coisa, mas cuspir perto de mim, vomitar perto de mim. Cuspir eu só dou um vômito, mas se vomitar é 2. Não precisa se preocupar que eu não vou te ajudar, eu vou vomitar junto com você. Parceria, ó. Vocês não sabem quantas vezes nesses 20 anos de sala de aula que eu saí correndo quando o menino vomita. Tia, corre lá que eu não dou conta não. Mas eu fiquei lembrando disso, jogado no chão. Sabe quando você come um trem ruim? Você gosta lá, pisa. Caramba, Maria Luísa, pensa comigo, viaja comigo. Você estava falando com a Marilda. Não, lá eu estava imaginando, assim, tendo a visão, você, lá na hora do culto, cuidando e tal. Eu falei assim, por que eu? Por que não você? Eu falei, porque na minha visão, a visão é minha, e quando a visão é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Eu estava pregando e você cuidando. Você vira, a visão é minha. Quando você tiver a visão, você faz disso que você quiser. Mas a minha é minha. Então, entra comigo na minha visão, Maria, mas vai ser do jeito que eu quiser. Jesus, chegando no momento, diz assim, ô querida, tu é sal, e o sal é bom. Mas você se esqueceu de cuidar do sabor e você perdeu o sabor. Não vai ser legal. Não mesmo. Você quer que eu fale na linguagem de hoje? Você vai ser cancelada por Jesus Cristo. Para acabar com o piqui do Goiás, não? Por isso devemos, então, estar atentos. Porque para mais nada serve a não ser para jogar na terra. E o outro texto, o outro evangelho diz, e ser pisado pelos homens. Sou de dura cerviz por pai. Meu pai era assim, eu sou assim, meus irmãos são assim. A Luzia que está na live é assim, viu, Luzia? Você também é assim. E todo mundo lá em casa é assim. Somos de dura cerviz, nós temos que apanhar para aprender às vezes. E já aprendi uma coisa sobre a minha vida. Alguns momentos da minha vida eu fui pisado pelos homens. E em todos esses momentos eu tenho plena convicção que eles foram mandados por Deus. Exatos momentos, Carol, onde eu perdi o sabor. Onde eu esqueci para que eu estava aqui. Me lembro, Fábio, de uma história, quando eu trabalhava numa determinada escola particular aqui, estava no auge, tinha ganhado um prêmio grande de redação com aluno, maior da cidade, da região. E a diretora me chamou na sala e falou assim, João, você sabe o que te estraga? Esse trem de igreja. Esse trem de igreja te estraga. Se você largasse a igreja e focar só na educação, você ia ser conhecido como professor. E eu? Começou a coçar a preta. Começou a coçar. Ai. Povo de gente, bando de gente feia na igreja, eu famoso, professor, ganhando muito. Que uns anos passava no meu próprio colégio com meu nome feito. Tive 15 segundos de tentação, Anderson. Aí depois de 15 segundos, Rony, deu fome, e nada segura fome.
Como diria o Richard, Richard, você está com fome? Eu sempre tenho fome. Aí voltou a realidade. E eu simplesmente ouvi de Deus: por que você está aqui em Goiânia? Para ser pastor, para me servir. Simples assim. Eu olhei para ele e ri: mas não vai dar não, eu amo mais a igreja do que a escola. Mas exatamente, esse foi um momento de sucesso, mas tive meus fracassos. Eu tive meus fracassos, onde eu olhei para o mundo, onde eu olhei, e quando eu acordei, estava sendo pisado pelos homens. E nesse exato momento de ser pisado pelos homens, eu me lembrei do texto e disse: o sal, quando perde o sabor, não serve para mais nada, a não ser lançado em terra e ser pisado pelos homens. Trágico, não? Não tanto. Tudo, não tem nada que é tão ruim que não possa piorar. E aí Jesus continua a sua tese. Ele, quando o sol perde sabor, ele nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens, e nem serve para o monturo. Mas o que será que é monturo? Mas o que será que é esse monturo, que o sal não serve para ele? Aí bora lá papirar, bora lá estudar, bora lá saber o que é. Eu entrei, depois de tantos anos de Bíblia, eu ainda entrei. Monturo, né? Você pensa aquele monte de lixo, né? Eu não serve nem para jogar no monte de lixo. Não, Emerson. Não tinha fossa, não tinha sistema de esgoto. O povo defecava, era lá em volta das casas mesmo. Quando começava a feder demais, sabe o que eles faziam com o esterco humano? Eles iam lá e jogavam sal para amenizar o fedor. Meu Deus, não sabia disso não, Valdeci. Eu falei: obrigado, Deus. Morei na roça, lá era primitivo, mas pelo menos já tinha uma privada. Não tinha que jogar sal no cocôzinho para não feder. Mas naqueles dias, Elvis, não. O sal tinha essa utilidade também, de jogar no esterco humano para amenizar o fedor. Não sei se funciona não, mas também não vou fazer experiência para ver se funciona não. Leandro, depois você testa na sua casa isso. E conta, não? E conta para nós se funciona. Mas enfim, aí aqui sim então, Maria Luísa, pior do que ser... Olha, Jesus vai assim: olha, vou te cancelar, se você perder o sabor eu te cancelo, eu te cancelo. Mas isso não é o fim não. O fim é ser jogado em cima de um montinho de cocô e nem para isso você servir mais. É ruim ouvir isso, não é? Entendo que é ruim. Mas o paradoxo disso é que é o glorioso. Eu posso ser sal, eu posso me reestruturar, eu posso me reequilibrar e salgar este mundo. E ouvir Deus dizendo: meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Posso ouvir Deus dizendo: eu estou contigo e não te deixarei todos os dias da tua vida. Eu posso ouvir Deus dizer: eu nunca te deixei, eu nunca te desamparei, eu sou contigo. Não dá para viver com Cristo sendo sal falsificado. Metade dentro de Cristo, metade fora de Cristo. Sei que Cargas d'Água, lá eu estava olhando minhas documentações essa semana, descobriu uma coisa. Ano que vem, vamos fazer uma pesquisa de Ibope para terminar? Quem tem menos de 25 anos, levanta a mão. 25 anos. Bando de jovem. Vou nem perguntar quem junto comigo tem mais de 50, porque toda vez eu ganho, né? Não, o seu Ivo, né? 94 não é para qualquer um não, né, seu Ivo? Ganhou, seu Ivo, eu não vou chegar nos 94. Não é a promessa de Deus para mim. Mas, enfim, mexendo nas minhas documentações, eu descobri que em abril do ano que vem eu faço 30 anos de ordenado pastor. 30 anos de pastoreio. Gente, fiquei velho. Vocês não tinham nascido, eu já estava lá batendo igreja. Vocês não tinham nascido, eu já estava lá, a igreja batendo em mim. Já pastoreei o sertão. Já pastoreei a terra de ninguém. Estava compartilhando com o irmão, já pastoreei, o irmão entrou com um revólver para me matar dentro da igreja, lá no fim do mundo. Já subi o monte, já desci o vale, já vi santo, já vi rapadura.
E eu sempre brincava, já vi de Santa Rapadura, só me falta catira. Aí no show de talentos anteriormente eu vi catira. Eu já vi de tudo na igreja. Mas de tudo que eu jamais vi, foi pessoas tentando viver uma vida dividida. Eu posso te garantir, não dá certo. Nenhuma delas que eu testemunhei vingou. Não dá certo viver uma vida dividida com Cristo. Não vinga. Você passa 1 ano, 2 anos, 20 anos na igreja, mas um dia o trem desanda e... sei lá. O pastor atravessa com você, o irmão olha atravessado para você, sei lá o quê. Enfim. Igreja, Deus, é algo que eu abraço, me entrego para o que der e vier. É mais ou menos como aquele trem de casar, é na alegria, na tristeza, na fartura, na miséria. Igreja é algo que eu abraço, não eu perco o sabor. Falava, aliás, o pastor José falava de manhã na escola bíblica dominical, né? E a gente estava lá pensando, você já viu aquela coisa assim, né? Ah, eu já escutei. As mulheres escutam mais, mas eu já escutei quando eu era gordo. Já fui gordo. Aí a diabetes, aí a Covid que me trouxe diabetes me salvou. Ah, bom, né? Foi comprar uma bermuda e o pastor estava comigo e falou assim, me dá aí a bermuda 36, a menina olhou para mim, 36? 36? 36? Eu falei assim, já comprei aqui dessa marca, me dá a bermuda 36, por favor? Não deu para ser açúcar não, fui sal com ela. Eu pedi 36, daí já comprei, tem dessa marca. Lá em Jaraguation. E aí fui lá, aí eu fiz questão de sair do trem com ela lá do provador. E aí, tô gordona. Aí eu já estava rindo, aí ela virou pro pastor e falou assim, gordo tá não, mas ele é a cara do Walter White. Já, maldição. Mas quando era gordo eu também disse, nossa, já viu as mulheres gordas acima do peso, escutam muito dizer, nossa, você tem um rosto tão lindo. E quando fala assim, já viu que toda gordinha tem um rosto lindo? Você vai precisar viver quantos anos para entender que isso não é um elogio? Que na semântica literal da neurolinguística da língua portuguesa você diz, sua cara é bonitinha, mas seu corpo é tão feio. É isso que você falou. Pensa o noivo no dia do casamento, aí o pastor diz, você recebe a Maria Joaquina como sua legítima esposa, para a saúde, na doença, na alegria, na tristeza, e o noivo vira e fala, eu recebo a cara dela, porque a cara dela é tão linda, mas o corpo dela é tão gordo. Acabou o casamento aqui agora. Querido, e aí eu tenho que ouvir o jovem dizer, né, João Gabriel? Não, eu só afastei da igreja, com Deus estou ótimo. Filho, funciona assim, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça, a igreja é o... Você acabou de falar para a noiva, sua cara é bonitinha, mas seu corpo é tão baleia. Tem jeito de eu me comprometer com Cristo, ser igreja no lance. Metade dentro de Cristo, metade fora de Cristo, não dá certo. Por fim, então, o que o Salmo me chama a me autoexaminar. Paulo aos Coríntios, ele começa dizendo, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. O primeiro passo é dar uma boa olhada no espelho. Deu uma relaxada, engordei. Essa semana eu estou olhando no espelho todo dia, eu estava evitando. Agora que voltou à vida normal, trabalhar, rotina, vamos voltar para o peso. Tem que olhar no espelho. Autoavaliar é isto. Olha para o espelho. Olha para o espelho. Sou sal, tenho vivido como sal. Estou me entregue por inteiro. Eu estou tentando fingir um casamento com a cabeça e não o corpo. E mais drástico ainda, alguns casam só com o corpo. Se esquecem que Cristo é o cabeça. O Salmo nos convida a nos autoexaminar, porque uma vida não examinada é uma vida perigosa.
Uma vida espiritual que não se autoexamina torna-se uma vida perigosa. Eu começo a ser complacente. Eu começo a justificar. Vem cá, o que é pior do que pecar? Tem algo pior do que pecar. É justificar o pecado. Nem me importe você pecar. Eu me importo quando você olha e diz, não, está tudo bem. Aliás, Deus disse isso a Isaías, maldito, exterminado aquele que olhar para a treva e dizer, treva é luz. E olhar para a luz e dizer, luz, você é treva. Não justifica. Para pecado, tem cura. Cristo na cruz do Calvário. Para coração duro, não tem cura não. Aliás, a Bíblia diz que a este, Deus despreza. Faz-se necessário autoexaminar-se. E se chegou a uma conclusão de que não está legal, de que o sal não está, sabe, aquela coisinha assim espetacular, de que o sal não está aquela obra-prima de pôr na salada, aí eu encerro dizendo para você o que Isaías diz para o povo naqueles dias, no capítulo 55, no verso 6. Se você chegar à conclusão que o sal não está legal, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Carol disse que ele, no louvor, Carol estava dizendo que ele vai vir. E ele vai vir. Por enquanto ele está perto, por enquanto é possível buscá-lo. Mas chegará um tempo que não será possível buscar. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Não esquece não que você é sal. Não esquece não que você não deve perder, não é legal você perder o sabor. Não esquece não que é de inteireza de coração que você deverá servir a Deus. Pai, te dou graça, eu te honro, eu louvo a Ti. Toma a Tua igreja, toma o Teu povo, enche o Teu povo, ó Deus, da Tua graça, da Tua infinita misericórdia, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, cremos em Ti, guarda-nos, ó Deus, faz a Tua obra sobre nós, meu Pai, em nome de Jesus. Nós esperamos em Ti, Deus, eu coloco o Teu povo diante do Senhor, ó Deus, a obra cabe ao Teu Espírito Santo, ó Pai. Então somente, ó Deus, não nos permita, Deus, perdermos o sabor, meu Pai. Venhamos a salgar, venhamos a ser luz, venhamos a cumprir o Teu chamado cada dia, Pai. É o nome de Jesus que nós te oramos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos e os nossos visitantes, Deus os abençoe, sejam sempre conosco, sejam sempre bem-vindos e com oração silenciada nós estamos, então, encerrados, certo? Tem algum aviso, João? João.